Bom dia, boa tarde, boa noite ou quem sabe uma boa madrugada para você que está me ouvindo aqui agora nessa nova aula sobre o processing. Bem, imagino que vocês já na última aula tenham visto aí algumas vantagens de ter o processing e talvez tenha trago vocês aqui de volta porque talvez tenha de fato surtido uma curiosidade em vocês em toda essa programação. Ou quem sabe também vocês só estão sendo aqui obrigados a assistir essa minha aula. Uma coisa triste, mas eu espero muito que vocês estejam gostando apesar desta obrigatoriedade. Infelizmente é o cenário, mas vamos lá, vamos para essa nossa aula de processing. Bom, hoje eu vou de certa forma dar continuidade naquele aprendizado que a gente já teve lá na última aula, onde hoje vamos falar aqui sobre um pouco mais, um pouco melhor sobre essa função setup. Lembrando então que a gente já tinha visto a função setup, ela tem como objetivo fazer todas aquelas configurações iniciais que serão importantes para a gente, criar ali aquele espaço para fazer os desenhos e tudo mais. E é isso que a gente vai ver também na aula de hoje, com um pouco mais de detalhe e também apresentando um pouquinho alguns comandos que serão necessários para a gente utilizar também. Bom, então vamos lá. Igual eu falei, esse setup, essa configuração vai ser basicamente o formato, a criação de um ambiente onde a gente vai poder desenhar. E, por exemplo, dentro desse desenho, a gente já tinha visto até na última aula, e eu coloco aqui novamente, aquele mesmo GIF falando o seguinte, olha, a gente tem uma determinada telinha aqui, como é mostrada, e dentro dessa tela eu consigo aqui fazer com que bolas fiquem quicando, bolas fiquem uma batendo na outra aqui, como a gente consegue observar. Bem, então toda essa animação precisa de pelo menos esse ambiente, essa carinha aqui, esse local onde vai acontecer essa dinamicidade aqui dessas nossas figuras geométricas. Isso daqui, obviamente, é um exemplo que está disponível para vocês já no site do Processing. Bem, então, como é que a gente vai criar tudo isso daqui? Bom, a primeira coisa que a gente precisa é, obviamente, aquele ambiente, aquela tela preta ali, como foi mostrada. E aqui eu também apresento ela novamente. Bem, e essa tela preta, ela recebe, no caso do Processing, ela recebe um nome especial. Essa tela preta, ela não está ali na parte de console, ela não está ali na parte de edição de texto, ela vai ser aberta à parte para fazer todos esses desenhos e fazer a dinamicidade dos desenhos que a gente tanto deseja. Essa tela preta, ela recebe o nome de Canvas. E aí, eu mostro aqui ela agora não toda preta, né, mas ela aqui com um tom aí mais acinzentado. Esse tom de cinza aqui é também uma outra possibilidade que a gente tem de colocar essa tela, esse canvas. Bom, como é que funciona todo esse canvas? Vocês vão ver que é extremamente simples a funcionalidade, a criação dele. Bom, para criar, basicamente a gente precisa colocar este comando aqui chamado size, que vai ser a lógica do tamanho desse canvas, o tamanho que a tela vai precisar, e aí depois a gente passa duas informações. Neste caso aqui eu coloquei 100 e 100. O que significa este 100 e 100? Olha, se eu tenho, por exemplo, um canvas, essa minha telinha, com tamanho de 100 por 100, então essas informações vão ser passadas aqui por esse nosso comando. E aí, esse canvas, ele vai ser basicamente dividido aqui em pequenos quadradinhos, como a gente consegue observar. Esses quadradinhos são basicamente os pixels que a gente está querendo fazer essas divisões. Ou seja, quando a gente cria um canvas com tamanho 100 por 100, como é mostrado aqui, a gente poderia colocar, por exemplo, pontos em cada um destes pontinhos, em cada um desses pixels. E aí, este ponto ele vai ter então uma posição referente ao x, a largura dessa nossa tela, e também ao y, a qual altura que esse nosso canvas
vai apresentar onde a gente vai colocar esse pontinho nele. Então, fica assim essa telinha, no caso aqui, de 100 por 100, como se fosse aqui uma batalha naval para a gente conseguir saber onde que estão cada coisa neste nosso canvas. Bem, mas obviamente a gente poderia, por exemplo, aumentar o canvas. E aí, se a gente pode aumentar, eu poderia falar, olha, quero colocar agora um canvas com 200 pixels no X e 100 pixels no Y. Então, a gente teria esta nova tela, como é mostrada, e dentro dessa tela a gente poderia colocar qualquer que seja o desenho que vai ser de interesse nosso. Bem, então só para explicar um pouquinho melhor como é que funciona todo esse comando de size, ele vai precisar, obviamente, de duas informações. Uma referente à largura desse nosso canvas e a outra referente à altura desse canvas. Então, você de certa forma precisa sempre passar duas informações, pelo menos, para esse size. A largura referente ao tamanho X, as divisões de pixels que vai ter em X, e aqui na altura o tamanho, a quantidade de pixels que a gente vai ter na altura, no eixo Y deste nosso canvas. Então a gente viu ali, por exemplo, que o ponto 00, onde a gente inicia o canvas, vai ser aqui na parte superior esquerda. E aí a gente vai contando 100 ou 200, no caso aqui do X, e 100 aqui na altura desse nosso canvas, e a gente cria esse espaço para a gente desenhar o que quer que seja dentro dele. Bem, e aí, como vocês observaram, a gente pode, por exemplo, mudar a cor. Poderia colocar um canvas preto, poderia colocar um canvas cinza, e na verdade a gente tem diversas possibilidades de mudar a coloração do fundo desse nosso canvas. Basicamente, a gente vai precisar utilizar o comando background, onde ele vai indicar qual que é a cor que a gente vai querer nesse nosso fundo. Bem, a cor ela pode ser passada de diversas formas. Aqui eu vou indicar três que são de certa forma o mais comum, o formato mais comum que a gente indica cores de modo geral. Então, se você por um acaso passar uma única informação com valores entre 0 até 255, significa que você está querendo o seu canvas na escala de cinza. Ou seja, ele vai de 0, totalmente preto, até totalmente branco, 255. Então, a gente tem a nossa escala de cinza para indicar qual que é o nosso objetivo aqui. Já o segundo caso, a gente pode, por exemplo, passar ele no formato RGB. RGB significa Red, vermelho, o G vai ser o verde e o B vai ser azul. Então, temos aqui também a possibilidade de indicar os valores de 0 a 255, onde cada um desses valores vai estar referente aqui à escala de vermelho. Ou seja, a gente tem 256 possibilidades de cores de vermelho, 256 tonalidades de verde e também 256 tonalidades de azul, referente aqui a cada uma dessas escalas. E por fim, também um formato que talvez não seja tão comum de você utilizar, mas também é muito importante para a gente, que é o formato hexa. Hexa referente aí ao hexadecimal. Então a gente pode indicar na mesma escala RGB um valor aqui em hexa, por isso aqui esse 0x, com valores que variam entre 00, 0000 até 0x, FF, FF, FF. Bom, isso daqui, obviamente, se vocês quiserem entender um pouco melhor como é que funciona essa escala de hexadecimal, vocês podem pesquisar, é bem tranquilo. Isso daqui, como eu disse, ele é similar a essa escala aqui RGB. Bom, ou seja, temos então a possibilidade de mudar a cor desse nosso fundo. Então a gente pode pensar, por exemplo, olha, se eu quiser um background com uma tonalidade de vermelho de valor 157, no caso de verde 60 e uma tonalidade de azul de 240, a gente coloca aqui esse comando background com essas informações
E aí a gente tem esta tonalidade aqui que eu mostro para vocês. Ou então, se eu não quero uma cor específica, eu quero só uma escala de cinza. Posso colocar aqui um único valor e como resultado tenho aqui esta tonalidade de cinza. É dessa forma assim, bem simples, bem tranquilo mesmo que a gente vai conseguir modificar esse nosso fundo e aqui também esse desenho, essa estruturação desse nosso canvas. E aí daqui a gente pode pensar em diversas outras coisas, como por exemplo, mudar tonalidades de outras coisas, desenhar aqui nesse nosso canvas, então eu posso colocar aqui um fundo de uma determinada cor e aqui um triângulo, por exemplo, com outra cor. Eu poderia colocar aqui uma imagem também e aqui a gente pode, de certa forma, brincar com essas tonalidades e quem sabe, por exemplo, desenhar aqui uma logomarca, como por exemplo a logo da Google. Isso daqui eu basicamente estou brincando com as cores, brincando com círculos também, bolinhas, triângulos e assim por diante. Isso daqui, obviamente, eu também estou colocando alguns formatos geométricos, que é o assunto que a gente vai ver na próxima aula. Espero vocês lá, valeu e até a próxima!